Oi! Eu já estou pronta para a nossa aula. E você? Tudo bem com você? Prontos? Animados para estudarmos a língua portuguesa? Espero que sim. Então, antes de entrarmos no nosso conteúdo, o que nós iremos fazer? Isso mesmo! Nós iremos juntos ouvir a nossa meditação. Ouça com muita atenção. Fala aí galera, tudo de boa aí? Então, fica esperto aí, fica ligado e vamos juntos nessa meditação. O título da meditação de hoje é Sexta. O texto bíblico está lá em Josué, no capítulo 1, versículo 9, que diz o seguinte: Lembre da minha ordem, seja forte e corajoso, não fique desanimado, nem tenha medo, porque eu, o Senhor seu Deus, estarei com você em qualquer lugar para onde você for. Eu queria ser como o Eric, disse o John para o seu pai. O Eric era o irmão mais velho do John e jogava muito bem basquete. John começou a explicar para o pai dele o porquê ele queria. Justamente porque o Eric era escolhido em primeiro lugar nos times de basquete, sempre era o primeiro. Bom, a gente sabe um pouquinho como que é aqui no Brasil quando tem educação física na hora do futebol, não é? O John ficou realmente incomodado com isso e tentou explicar para o pai. O pai, tentando entender, conversa com ele e explica que não é porque ele joga de um jeito que é ruim ou não é importante, e mesmo se não jogasse bem também tá ok. O detalhe é que cada um tem uma habilidade específica. É mesmo, é? O pai perguntou pro John onde que o treinador gostava de colocá-lo lá na hora do jogo, e sempre como armador. Isso é importante de entender, porque o Eric é pivô, o John um bom armador, e é essencial que os dois estejam no time. Se você só tem pivô, não é possível que o time chegue bem ao ataque ou volte bem para a defesa. Se só tem armador, não tem cesta. Tocam a bola e acaba o tempo e de nada adianta. Por isso, é importante ter armador e é importante ter também pivô. O Eric tentou entender isso e aí arremessou. Adivinha só? Bola fora. Mas o pai aproveitou esse momento para dar um outro exemplo. Eric, se você quiser melhorar, você precisa treinar mais e mais. E não tem problema não ter essa habilidade, porque você tem tantas outras habilidades que são tão importantes ou até mesmo mais importantes do que essa de ser um armador. Você é gentil, você é inteligente, você é educado, você é disposto a ajudar. Tudo isso é importante. E lá na hora da quadra as pessoas às vezes não veem isso. Mas eu, como pai, enxergo tudo isso em você. Que coisa mais linda! Eu pergunto agora pra você, quais são suas habilidades? Você fica meio enciumado das outras pessoas, quer ser como elas a qualquer custo? Bom, antes da gente orar, vamos de informação? E a de hoje tá bem massa. A keniana Yvonne Nigetic caiu já nos metros finais da maratona de Austin e continuou todo o resto do percurso de joelho. Ela concluiu a prova em terceiro lugar. Yvonne foi aplaudida de pé e seu esforço sempre será lembrado. E você, quando estiver precisando aí de um ânimo, de alguma coisa, lembre-se, Deus está aí para lembrar quais são as suas habilidades e também fortalecer. A ordem dele é: vai, seja forte, seja corajoso e corajosa. Ora comigo, Senhor, a gente pede que o Senhor nos ajude, que o Senhor nos conduza. Nos momentos que a gente estiver meio desanimado, assim, que o Senhor venha e se manifeste a nós, seja através de algo miraculoso, seja através da sua palavra, seja através de alguém vindo animar a gente. Pedimos que o Senhor manifeste, por favor, nos dê força e coragem, em nome de Jesus. Amém. Valeu, galera! E que Deus abençoe muito. Uau! Que meditação! Eu aprendi que eu posso aprimorar as minhas habilidades, que eu posso fazer o meu melhor e em meio a qualquer dificuldade eu sei que Deus vai estar comigo. Que bênção! Depois dessa meditação, revigorados com a palavra de Deus, nós podemos começar o nosso conteúdo. E nós iremos ler um texto. O texto a seguir é uma carta pessoal. A
carta é um gênero discursivo muito antigo e, ao mesmo tempo, ainda muito usado na sociedade contemporânea, em nossos dias, atualmente, cumprindo a função básica de conectar pessoas distantes. A carta virtualizou-se, sim, transformando-se em e-mail ou em outras tantas formas de comunicação instantânea, continuando a ser um dos gêneros mais fundamentais da humanidade. Vejam, nós temos aqui uma imagem de algumas cartas manuscritas, ou seja, escrita à mão, usando lápis ou caneta, em seguida guardadas em um envelope e com certeza enviada via correio. Aqui nós temos exemplo de uma carta mais moderna, enviada por e-mail, pelas redes sociais, usando a tecnologia. No entanto, tanto a carta manuscrita enviada através do correio, como o correio eletrônico, que é o nosso e-mail, nos mostra que a carta ela é um gênero discursivo que nós usamos há muito e muito tempo. É um grande meio de comunicação. Agora você vai pegar o seu módulo e abrir na página 4. Aqui nós temos uma carta manuscrita. Você pode observar que ela foi escrita em uma folha de caderno. Imagine que uma pessoa que não conhece o nosso país gostaria de saber como ele é. O que você diria? Pense aí. Como você ia descrever o nosso país? Antes de compartilhar com você a carta que você está visualizando, eu gostaria de falar sobre a principal característica deste gênero textual. Sabe qual é? É a existência de um emissor, ou seja, de um remetente, de quem envia, e também de um receptor, de quem recebe, do destinatário. Remetente é quem escreve e envia, destinatário é quem recebe, é o receptor, certo? Remetente e destinatário, ou emissor e receptor. As Coisas do Brasil é o título da nossa carta. Só pelo título eu já sei que esta carta vai falar de alguma coisa relacionada ao nosso Brasil ou ao nosso país. Acompanhe a leitura. Caro amigo, aqui no Brasil existem carros, praças e árvores. Em São Paulo, o ar é muito poluído. A história é assim. Antes deram o nome do Brasil de Ilha de Veracruz, mas a terra era muito grande para ser uma ilha. Então, deram o nome de Terra de Santa Cruz. Mas, como era muito grande e tinha uma madeira cor de brasa, que se chamava pau-brasil, deram o nome de Brasil, que hoje é um país. Tem grandes bancos, supermercados e lojas. A ave símbolo do Brasil é o sabiá. A maioria das pessoas tem um bicho de estimação, como cachorros e pássaros. Tem casas pobres, classe média e rica. Deu para entender? Tchau, até outro dia. Ricardo, 9 anos, 4ª série. Trocando ideias, ou melhor, vamos pensar em algumas características da carta que acabamos de ler. Vamos pensar na linguagem. Por exemplo, a linguagem da carta, ela é formal ou é uma linguagem informal? A linguagem formal, ela é usada em momentos com a família e amigos. Já com os superiores hierárquicos,
nós devemos usar a linguagem formal. Vossa Senhoria, Excelentíssimo Senhor. E agora? Claro, a nossa carta ela está numa linguagem informal. Você já leu textos sobre o mesmo tema da carta? Como eles eram? Você parou para observar a sequência dos parágrafos, as ordens? Será que você mudaria? O que você mudaria? A linguagem dessa carta, ela é formal ou informal? Por quê? Já sabemos que ela é informal. Quando você lê a parte que ele diz, caro amigo, tchau, até outro dia, essas palavras já demonstram que está na linguagem informal. Quem poderia ser amigo de Ricardo? O que você acha? Com certeza é alguém que não mora no nosso país. Por dentro do texto, atividade na página 5. Abra seu módulo. Questão 1. Vamos pensar e fazer juntos. Ricardo escolheu apresentar ao amigo algumas informações sobre o Brasil. Que informações foram essas? Se você pegar o seu módulo, logo no início você já pode observar aí. Aqui no Brasil existem carros, praças e árvores. Em São Paulo, o ar é muito poluído. Olha como ele descreve São Paulo. Logo em seguida, ele fala dos nomes que o Brasil teve antes de ser chamado Brasil. Então, algumas sugestões de respostas, mas você vai acrescentar a que você desejar. Primeiro, descrição do Brasil, foi o que ele descreveu. O ar poluído de São Paulo. Nomes que o Brasil já teve. Ave símbolo do Brasil e etc. Aqui tem algumas informações que ele passou na sua carta para o seu amigo. 2. Analise as ideias escritas por Ricardo. Letra A. Ele apresentou mais fatos ou mais opiniões pessoais sobre o Brasil? O que você acha? A carta fala mais sobre a sua opinião ou ele descreveu características do Brasil? O quê? Sim. Pela análise de toda a carta, nós percebemos que ele escreveu mais fatos, ou seja, ele descreveu como que era o Brasil e algumas coisas que aconteciam aqui, ou melhor, que temos aqui no Brasil. Como, por exemplo, quando ele fala, existem aqui o quê? Carros, praças e árvores e muito mais. Letra B. Marque no texto o que pode ser opinião pessoal e explique por quê. E agora? Vamos analisar a nossa carta. Logo no primeiro parágrafo, ele fala que no Brasil existem carros, praças e árvores. Em São Paulo, o ar é poluído. Ele começa a contar a história do Brasil, os nomes que o Brasil teve antes de ser chamado Brasil e por que foi chamado Brasil. Aqui ele descreve que a cidade é grande e também que tem bancos, supermercados e lojas. Ele descreve aqui também a ave símbolo do Brasil. E logo em seguida ele fala assim: a maioria das pessoas tem um bicho de estimação como cachorros e pássaros. Veja só, aqui a maioria das pessoas tem bicho de estimação como cachorros e pássaros. É exatamente o parágrafo que mostra um pouco da sua opinião. Aqui tem pessoas com animais de estimação. Aqui representa algo que ele vivencia, que ele já presenciou, que faz parte do seu cotidiano, do seu dia a dia, que ele já visualizou em algum momento. Então, este parágrafo exprime
a sua ideia, a sua opinião de uma vivência pessoal. Não se esqueça de destacar no seu texto, na sua carta, o parágrafo que descreve a opinião pessoal de Ricardo. Vamos para a letra C. Identifique as informações apresentadas no texto e explique onde elas podem ter sido encontradas. Então, vamos observar primeiro as informações apresentadas. Essas informações é a descrição do nosso país, a descrição do Brasil. Então, ele descreve o ar poluído de São Paulo, a origem do nome do país a partir da árvore pau-brasil, os nomes anteriores dados pelos colonizadores, Ilha de Santa Cruz e Terra de Santa Cruz e etc. Ricardo pode ter pesquisado essas informações em revistas, em jornais, enciclopédias, até mesmo em sites que falam da história e da realidade brasileira. Então, nós temos aqui as informações apresentadas e os locais que possivelmente ele conseguiu estas informações. Existem vários tipos de cartas, como por exemplo, carta comercial, de despejo, carta particular, pessoal, de cobrança, entre outras. Veja só um modelo de uma carta de cobrança. Olá, senhor. Gostaríamos de lembrá-lo que o seu boleto com vencimento para o dia, no valor de, encontra-se em aberto. Caso você não tenha como efetuar o pagamento total da dívida, entre em contato conosco para que juntos possamos negociar seu boleto em atraso. Será um prazer ajudá-lo a quitar sua dívida atrasada. Atenciosamente, setor financeiro da empresa. Aqui você pode observar que a linguagem dessa carta de cobrança é uma linguagem formal, isso mesmo. E a questão 3 nos diz o seguinte: por que o remetente resolveu escrever esse texto? A. Para divulgar dados científicos sobre o Brasil, porque divulgar as belezas naturais brasileiras faz crescer o turismo, para explicar ao seu amigo como é o Brasil, porque quis contar uma história sobre o descobrimento do país. Qual é a resposta? Muito bem. Letra C. Para explicar ao seu amigo como era o Brasil. Você sabia? O Brasil é o 7º país mais desigual do mundo. A desigualdade social no Brasil é um problema que afeta grande parte da população brasileira, embora nos últimos anos ela tenha diminuído. As regiões mais afetadas pelos problemas sociais são o norte e o nordeste do país, os quais apresentam os piores índices de desenvolvimento humano do Brasil. A desigualdade da renda do trabalho no Brasil bateu um recorde no segundo trimestre de 2020. O dado foi divulgado no estudo Efeitos da Pandemia sobre o Mercado de Trabalho Brasileiro, publicado pela FGV Social, ou seja, Centro de Políticas Sociais da Fundação Getúlio Vargas. Infelizmente, existe essa desigualdade, mas o nosso país é uma terra produtiva e muito rica. Voltando para a questão, quando Ricardo conta que o Brasil tem casas pobres, classe média e rica,
O que ele quer dizer? É com você. Mas com certeza ele estava se referindo à desigualdade social. Página 6, questão 5. A carta é um texto que geralmente reconhecemos rapidamente, não é? Complete os espaços abaixo com os nomes de cada parte do texto. Então vamos lá. Antes de completar, eu gostaria de chamar a sua atenção para os parágrafos. Veja como está bem alinhado. Olha que bonita esta carta. Quando você olha a carta em si, a sua aparência, você vê como ela está bem organizada. Esta linha aqui, ela está representando a margem de um caderno. Veja o espaço da linha para o parágrafo. Ou seja, o parágrafo, ele é este espaço que você dá na primeira linha em relação à margem esquerda da folha. Então, eu tenho aqui o primeiro, o segundo, o terceiro, o quarto parágrafo, o quinto parágrafo. Então, eu tenho a margem do lado esquerdo, mas eu também tenho a margem do lado direito. Em nenhum momento qualquer palavra está passando dessas margens. Vamos observar agora esta parte do texto. Caro amigo, que parte é esta? Será que é o título? Caro amigo? É um vocativo. Mas o que é vocativo? Vocativo é o termo que serve somente para chamar, para invocar um ser, podendo vir precedido de interjeição e caracterizando-se pela entonação exclamativa. Como assim, tia? Interjeição? Interjeição é uma palavra invariável que expressa na modalidade escrita as reações emocionais dos falantes. Como, por exemplo, Deus me ajude, ó meu santo. O que foi que eu fiz? Amigas, vamos à praia? Queridos alunos, olhem aqui. Veja que só na frase você consegue perceber a entonação. Meu Deus, me ajude. Ó meu santo. Então, aqui onde está em destaque são exemplos de vocativo. As palavras em destaque foram usadas para dirigir-se ao interlocutor como forma de invocá-lo ou chamá-lo, né? Caro amigo, aqui não fala o nome do amigo, mas ele está chamando aquela pessoa de amigo. Caro amigo. Ok, encontramos o vocativo. A segunda parte é o que? É a mensagem, é o que ele quer falar, é o que ele está transmitindo. E agora, a terceira parte, essa parte aqui. Tchau! Até outro dia. Muito bem, é a despedida. Ricardo, qual seria essa parte? A assinatura do remetente, de quem está escrevendo a carta. Então, nós temos o vocativo, que é o termo usado para chamar alguém de forma expressiva, né? Transmitindo suas emoções. A mensagem, que é a informação que ele deseja passar. A despedida e a assinatura do remetente. Você sabia? A carta é um texto que você escreve sobre qualquer assunto, contando novidades, trocando informações, enviando e recebendo notícias de familiares, amigos e etc. Se Ricardo fosse reescrever o texto, ele poderia organizar os parágrafos da seguinte maneira. Vamos pensar junto com Ricardo. A apresentação do tema do texto, que falava sobre o quê? Sobre o Brasil.
explicação da história do nome do Brasil. Em seguida, descrição do que existe no país. E, por último, relato da realidade brasileira, entre outros. Percebam que aqui nós temos uma sequência lógica. O título, a história, que é o contexto, o que aconteceu antes, a descrição de como é e o que existe no Brasil e o relato da experiência, do que ele viu, do que ele vivencia. A questão 6 é para você pensar, mas você vai conferir como o Ricardo organizou as ideias de sua carta e pense como faria esse mesmo texto com parágrafos organizados de outras maneiras. Então você já tem um exemplo aqui, mas você vai pensar e você pode até no texto marcar a sequência de cada parágrafo, como você iria reescrever esta carta. Foi muito bom estar com vocês. Por hoje é só. Quero te desejar um beijo no coração e até a próxima aula.